Coelho aqui com a gente no segundo dia, né, aqui da Expo Construindo, e a gente tava aqui quase gastando o assunto do podcast antes dele começar, né, Andréia? Que a gente é amiga de bem pouco tempo, né? Isso é verdade, né? Porque o Maicon falou que ia falar que você é muito antenada, mas você disse que não era pra falar que você era... Muito experiente, nada disso. De jeito Nada nenhum, a ver. Não, nada a ver. Isso aí vem com o tempo, né? Pra que falar isso? Não tem? Vamos falar do hoje, do agora, né? Isso, do hoje, do agora. Então, Andréia, assim, uma das coisas assim que a gente mais observa nos projetos que você faz é a facilidade que você tem para trabalhar com as cores. Ah, sim, as cores são um elemento que eu acho que fazem toda a diferença, não só em projeto, né? Na vida das pessoas, né? O mundo é cheio de cores, a natureza nos dá de presente aí um universo, uma paleta de cores imensurável, e a gente tem que saber aproveitar tudo isso, né? Colocar em prática. Em prática. Eu lembro uma vez que até eu trouxe a Blanca, Sim. a Blanca da Pantone, né, para fazer uma palestra, e tudo que ela ia falando, você já sabia como era. Eu falei, meu Deus, a Andréia já conhece tudo. Ela estava ali dando uma aula, dando um curso, e você já sabia como funcionava ali, as cores que se complementam. É aí que eu falo, ela paleta. é muito antenada com isso. Porque antenada cor nas é um tendências, estudo, né, Andréia? Cor não é aleatória, assim, né? Combinação de cores, né? Aí... Combinação de cores. Isso, aí existem várias vertentes, né? Então, vamos assim, por partes, né? O antenada tem muito a ver com a leitura, com o repertório, né? Tudo que a gente conhece a fundo é porque a gente tem muito repertório. Então, assim, todo mundo tem que ter o seu repertório, né? As combinações de cores, elas funcionam, cada um tem uma metodologia, então a Pantone segue uma cartela de cores, se você for nas fábricas de tinta, segue outra, se você, de repente, seguir ali, conversar com os criadores aqui de cerâmica, eles seguem uma outra vertente, mas a cor, o fenômeno cor é física, né? Como você sente ela é que é toda a história, né? Cada um tem uma sensação diferente. E assim, quando você não sabe como combinar, quando você tem uma dúvida, né? É só a gente olhar a natureza, é o nosso grande professor. Então, assim, azul combina com verde? Não sei, olha uma flor. Vai estar lá o azul com verde. Combina. Um pássaro. O roxo com o amarelo numa orquídea. Fica maravilhoso, entendeu? Então, assim, a gente não pode ter medo de ousar. Aí entra a tua habilidade como profissional da área de saber combinar, pontuar tudo isso, né? Para não virar uma cartela de cores, né? Ou um showroom, né? Uhum. Então, assim... Como eu já estou no mercado há um pouquinho de tempo... Não experiente. Nós já passamos por momentos mais coloridos e menos coloridos agora. Então, na década de 90, nossa, a gente pintava cada casa assim, com 7, 8 cores. Porque você usava uma parede com uma cor mais vibrante, outras não tanto. Mas, assim, era um momento... em que a cor foi muito usada. E depois isso, a moda se apropriou e que chama de color blocking e que vai voltar esse ano de novo. E hoje eu vejo que alguns tons, assim, estão dessaturados, né? Coloridos, mas dessaturados. Não tão matizados, não tão como matizados. Eu gosto de falar. Mas é que isso é cíclico, tá? Não deixando de usar a cor, mas... Não tem uma regra. E não é porque você usa a cor... que você tem que ser um carro alegórico, entendeu? Você não precisa sair muito colorido. São pontos de cor. Então, para trazer uma personalidade, né? Isso. Às vezes está tudo muito leve, de repente tem um foco, né? Um ponto focal, é um ponto. Eu lembro de quando cor. a Débora trouxe a Pantone, a Blanca, foi o Ultraviolet. Foi o Ultraviolet. Todo mundo, quando olhou, pensou assim, como é que eu vou colocar isso dentro de um quarto, dentro de uma sala? Mas aí você tem um acessório. Um medo, né? Veio um medo, assim, mas é o medo de ousar. Então, assim... E eu acho que o medo é por desconhecimento, né? O medo é falta de repertório. Falta de repertório, né? Falta de repertório. Então, assim, a gente tem que observar muito, os nossos olhos têm que ser lentes que captam inúmeras imagens ao longo da vida e você vai armazenando isso, E você usa muito a sua intuição? Super. O que você... Super, eu uso.
ela pratica. A minha intuição, assim, na verdade, é o que me Como você define ela? conduz. Como que você gera a tua intuição? Uau, não assim? sei. Não sei Você responder acha essa que pergunta. é exatamente tudo isso que você vem que é falando? treino, esse né? esse A gente treino, vai esse treinando. exercício, Vai treinando. essa coleção. Exato, esse repertório que Repertório você tem, você fala, criativo. vai dar certo. Quantas vezes eu olhava pra Débora e falava, vai dar certo. Aham. Confia em mim, vai Sim, dar certo. Sim, porque a gente já trabalhou vários projetos juntos, né, Andréia? E eu sou básica, né? A É Débora... bege, cinza, preto e branco. Tons de bege, como Tons diz de outro. bege. Cinza, né? Muito Aham, cinza. muito cinza, E muito o cinza bege. tem uma tendência a deixar tudo muito triste. A gente tem que cuidar, tem algumas coisas que a gente tem que cuidar, tem que usar com parcimônia. Exatamente. Né? Com cuidado, você tem que não deixar triste demais, tem cor que é quente demais. Eu tenho, modéstia à parte, eu tenho uma grande dificuldade com as cores muito terrosas. Assim, eu acho cores difíceis de você dar a sequência da combinação. Olha entendeu? só. No acabamento, no refinamento, porque você tem que ir até o último, né? E falando um pouquinho mais de tendências, os terrosos, né? A gente vê aí pelas casa cor, né? Muitos escritórios têm trazido, né, os terrosos, assim, né? E como que você acompanha essas tendências ou como que você traz para o seu escritório? Então, vamos lá. O que seria uma tendência, né? O que a gente define como tendência? A tendência é uma repetição de consumo, né? E quando você vê ali algum item repetido várias vezes, isso, tendência reflete comportamento. Então, assim, um item que o consumo começa a ser repetido, vai virar tendência. Eu tinha um pensamento muito primário lá atrás, que eu imaginava que as indústrias se reuniam, não sei como, e que elas falavam, não, agora a gente vai fazer tudo cinza. Não, esse ano vai ser tudo marrom. E não é assim, o processo é o inverso. Você lembra quando a gente começou a acompanhar o WGSN? Sim, não existiam ainda os Trend Hunters, mas hoje o mundo é outro, né? Eu sou de um tempo que se desenhava à mão e sem internet. O digital hoje traz pra gente também já muita informação. Códigos, né? Do Só que quando o digital traz, já está estabelecido, né? Isso, porque o comportamento começa devagar, né? Isso, mas quem estabelece não é a indústria. Nenhuma das indústrias que trabalham com criação. Quem estabelece é o consumidor. Exato. Então, o que acontece é quando você vê um comportamento repetido de consumo. Então, assim, as pessoas começam a comprar muito revestimento cinza. Cinza off-white, cinza off-white. O ano que vem só vai ter cinza off-white. Daí eles vão lançar mais 3, 4 cores de tendência para ver se as pessoas se apropriam daquilo e se começam a consumir aquilo. Se não houver apropriação, aquele produto é eliminado e continuamos no cinza, no bege, no off-white. Então, assim, é um processo inverso. É sempre o consumidor que vai determinar. Por isso que a gente tem que ser muito atento ao que está acontecendo. Daí o antenada. Porque até falando do WGSN, que é um portal de tendências. De tendência. Só que o que eles fazem, né? Quando a gente começou a ter contato com isso, o que eles fazem? Eles viajam o mundo observando comportamentos. Ou seja, é isso que você falou, né? E eles percebem quais elementos convergem no comportamento ao redor do mundo. Porque hoje não adianta mais você observar só o Brasil, ou só a América Latina, ou só as Américas. Você tem que observar Eu tô vendo agora, entrando um pouquinho pro cinema também, né? Mas esse efeito Barbie, né? Por causa do filme, né? Sim. Eu tô vendo que, assim, quem souber surfar, né? Como já tem várias marcas... Mas não só a moda, né? Mas a arquitetura também já tá surfando. Ou seja, é comportamento. Assim que sai o filme, as pessoas começam a se vestir, a resgatar o rosa e a arquitetura já se apropria. E você vê a sacada do fabricante da Barbie, né? Que era uma boneca que estava esquecida na geração de hoje. Exatamente. Agora todo mundo vai querer pelo menos saber quem é a Barbie, né? Acho que pelo menos isso. E eles estão trazendo também com uma maior diversidade também, né? Sim. Que é o que tá, o que tá acontecendo agora, né? Mas daí eu vou te dizer o seguinte, que tudo isso hoje, o nosso padrão de consumo hoje é muito mais efêmero do que já foi. E assim, para quem não é dessa geração, tem uma certa dificuldade de acompanhar todas essas mudanças. A nossa sorte, que eu acho, é que o nosso setor da arquitetura, da decoração, mesmo sendo um setor que depende de criação, depende de comportamento, ele
ele é um pouco slow, ele tem uma... Porque é um ele é mais lento, né? Ele vai demorando para entrar, ele fica um tempo, aquela tendência, e ele vai saindo devagar, né? Isso. Ele tem uma curva que não é tão ascendente, ela é mais homogênea, vamos assim dizer. Principalmente no Brasil, né? Que a gente tem um sistema construtivo, né? Demorado. E então não dá para fazer coisas que sejam tão descartáveis, tão efêmeras, exato. Né? Mas daí você trabalha no detalhe, entendeu? Então, o rosa, que vai ser uma cor que agora vai predominar por um determinado tempo, se você gosta do rosa, usa o rosa, cara. Tem uma base neutra, joga o acessório no rosa, coloca o tecido no rosa, o tapete, a almofada, o quadro, o vaso. Cansou? Tira o rosa. E é engraçado, porque assim, você imagina, então agora depois desse efeito todo, a Souvenir, de repente, no final do ano, vai lançar alguma coisa de rosa. Mas ela já lançou ano passado o Meia Luz, né? Isso. Que já era tons de rosa. Olha aí, né? Porque se ela for esse ano, fim desse ano, já não vai mais pegar. Já não vai mais pegar. É porque daí já tá ficando, quase vai começar a cansar para essa coisa toda que é mais efêmera, né? Aí, não tanto para arquitetura. É uma questão de comportamento. A gente prevê, assim como a previsão do tempo, né? Tem uma previsão, por isso nós chamamos previsão, né? Então, assim, você prevê um determinado comportamento de consumo por um determinado tempo. Só que, às vezes, acontece que as pessoas se apropriam daquilo e fica e não vai. O cinza tá em voga há quantos anos? Tá mais de 10, né? Tá mais de 10 anos. Tá aí, se for ver, né? Como a gente esquece quando as coisas passam, assim, você vai se tocar. Capaz de alguém vir falar, que nem na palestra do Ferreirinha. Não, é 35 anos. Exatamente. Então, assim, o cinza, as pessoas se apropriaram dele. E teve uma época que era tudo branco. E antes do branco era tudo colorido. E nós estamos voltando. E você acha o cinza uma cor chique? Chique também, para mim, é um conceito muito relativo. É isso que eu queria que você tocasse nesse assunto. Eu acho que não tem cor chique, né? Não tem cor não chique. Tudo depende de como você usa. Do paladar também, né? Tudo. Não tem como classificar, e se você usar isso, você vai ser chique. Se você usar aquilo, não tem isso. Na minha maneira de ver, entende? Eu acho que a gente é muito mais fluido, a gente consegue tirar proveito com muito mais facilidade das coisas, sem ficar preso a essas definições. Tanto que eu não gosto nem de falar de estilos, né? Me perguntar que estilo, não sei lá. Que estilo que é o teu, né? Que estilo que você é? Eu falei, sou eu, né? Olha pra mim. Então, assim, que estilo? Eu acho que isso deixa a coisa muito quadradinha. E a gente tem que olhar... Engessada. Tem que olhar pra fora. A gente tem que ter a mente aberta, tem que ser uma pessoa do mundo. Não podemos ficar nos classificando e seguindo ali o roteiro, porque às vezes você tenta ser chique e não é. Tá muito no comportamento também, né? Não é, que acho que não tá dentro da tua verdade. É. Se aquilo não tá pautado na tua verdade, não adianta. Eu vejo tendências, né? Pessoas lançam tendências e outras tentam copiar e não funciona. Não emplaca. Não emplaca porque não é a verdade, né? Não é a verdade. Na verdade, momento. Não teve uma base de estudo, uma base de pesquisa, né? Porque a pesquisa é fundamental, né? Para que isso tudo converse, por exemplo, nos materiais, né? Com toda certeza. Você é uma pessoa que, com certeza, olha uma coleção e entende se ela é coerente ou se ela não é coerente, né? Porque tem muita coisa que não é coerente, né? Com toda certeza. E essas coleções, elas só se perpetuam se elas tiverem uma base sólida. A gente não constrói uma casa sem uma base sólida. Da mesma forma que você não consegue fazer uma coleção nem de roupa. Um desfile conta uma história. São ali 7 minutos na passarela que vão e voltam contando uma história. Entendeu? Daquele momento. A mesma coisa é uma coleção de cerâmica, uma coleção de mobiliário, uma coleção, enfim, de papel de parede, é uma coleção de cores de tinta, tudo isso conta uma história. E ela só se perpetua se a base dela, se o estudo, se estiver pautado numa base sólida. E eu acredito, Andréia, que você, por esse teu olhar, você consegue olhar para um produto e entender e admirar e falar assim, nossa, que lindo, mesmo que você não use. Isso é muito legal, muito legal da pessoa ter essa percepção, que eu acho que é fundamental.
a gente conseguir admirar todo o processo produtivo. Se a gente falar por exemplo, de algum material de luxo, né? Joalheria. Qualquer coisa que seja. Você entender que aquilo tem um valor, sim. Custa tantos milhões, vou comprar? Não tenho nem dinheiro, né? Mas tudo bem. Mas você conseguir admirar todo aquele processo e entender o porquê aquilo chega ao consumidor com aquele preço, é que eu acho que faz toda a diferença. Você conseguir admirar aquilo, entender aquilo e também escolher se vai usar ou não, né? Porque não é tudo que tá aí que a gente precisa usar. E nem na arquitetura também, de forma alguma. E a gente estava falando agora há pouco, eu vejo que você é muito coerente com você mesma. E muito verdadeira também. Como que foi desafiante para você trabalhar projetos e clientes sempre trazendo essa sua verdade para o projeto? É difícil, porque a gente acaba trabalhando para as pessoas que se identificam daquilo com que você isso, acredita, né? que funciona. Então, se eu tiver uma característica assim de projeto, eu vou pensar num projeto que não fique datado, porque isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Você entrar num lugar e você bater o olho e falar, aquele banheiro ali, aquela cerâmica foi lançamento de 2003, entendeu? Isso me incomoda um pouco. Você não gosta de demarcar muito isso. Não, eu gosto que a coisa se perpetue. Então, assim... Por isso que tem que tomar cuidado com a tendência, né? Sempre, sempre. A gente tem que entender que ela existe, saber que ela existe, participar ou não é uma escolha da gente. Mesmo porque, né, mesmo tendo uma tendência, ela foi um resgate de alguma coisa, porque nada hoje consegue ser muito inventado, né? Tudo é cíclico. Né? Tudo é cíclico. Então, eu vejo hoje, teve um lançamento antes da pandemia, eu não sei quantos anos faz que eu me perdi ali na pandemia. Né? Parece que eu pulei direto de lá para cá. Teve um lançamento na Revestir. Na Revestir? Que tinha uns metais e umas louças coloridas. Da Deca. Isso daí já foi moda na década de 80. Total. Entendeu? Eu olhei e falei, nossa, salmão de novo. Azul marinho amarelo, de novo. rosa. Então, assim, sempre vai haver esse resgate, porque a história também é assim, ela é cíclica, né? Então, você sempre tem um período muito à frente, depois a gente dá uma estagnada, volta um pouquinho para trás, pega um fôlego, dá um impulso de novo, pula para frente, né? Então, para um pouquinho, descansa um pouquinho, vamos de novo. A história é isso, as tendências são isso, porque tudo já foi inventado. É isso aí, né? Tudo Na verdade, só tem que fazer tudo releitura, já foi testado, né? Tudo já foi testado. Então, depende muito de e como as pessoas poucos, vão se acho que apropriar. hoje, profissionais, né, por exemplo, da arquitetura, que conseguem ser originais, né? São muito poucos, né? A gente tem grandes mestres aí que a gente viu que eles conseguiram ser originais, né? Em uma ideia, né? Porque era um tempo que não tinha tanta coisa, assim, já então levantada, que hoje né? a gente já não vai mais ser Construída, isso, né? Não, mas deixa eu te falar, eles não estavam preocupados com tendência, não. Eles estavam preocupados em fazer O que vinha de dentro. a verdade deles. Entende? Então, assim... Talvez acabou ficando para a humanidade um tempão depois, né? Isso. Às vezes a pessoa não acerta no time, né? A pessoa acerta na hora errada, não emplaca e depois vai fazer sucesso. Mas, assim, cada um tem que buscar a sua verdade e trabalhar em cima disso. Porque todo mundo é diferente, né? Não temos pessoas padronizadas. Pelo menos deveríamos ser todos diferentes. Assim como músicas do Roberto Carlos, né? 1 ano ou 2 anos depois que foi emplacar, ou estão aí até hoje. Entende? Então, a gente tem que buscar isso. Buscar a sua assinatura, o seu diferencial, sua verdade. E daí é isso que vai fazer o teu trabalho perpetuar. Que legal. Você olhar de longe, bater o olho e falar, isso aí tem a cara de fulano de tal. Porque é marcou, isso que acontece. Né? Marca. Então, não importa qual seja, por isso que eu acho que é difícil a gente falar de estilo, de tendência, não sei o quê. Vai na tua, no teu feeling, no teu sentido, na tua intuição, vai no teu sentido. E André, vamos entrar agora então, a gente falou um pouco de digital, vamos entrar para a inteligência artificial? Vamos lá. Né? Porque a gente está falando disso, né? Já testou alguma coisa, André? Não, eu sou uma pessoa bem fora dos Mas o que você acha? Mas o que você acha? Você acha que esse movimento vai atrapalhar tudo isso que você veio dizendo? Deixa eu te contar uma história, ela é curta, tá? Vai ser breve. Quando eu fazia faculdade, já faz uns dias. Uns dias. Eu me lembro que nós tivemos uma palestra
tá? E o palestrante tava com uma Veja, uma revista Veja, eu nem sei se existe isso De ainda. papel. De papel, claro, papel. Não era no iPad. Falando que tava ali na revista que ia surgir uma coisa que ia chamar internet. E que ia tornar o mundo globalizado. E a gente não tinha a menor ideia do que ia ser isso. Entendeu? Minha mãe me levou para conhecer computador, era uma quadra o computador do SESEC, do Banco do Brasil. Eu levei minhas amigas, eram uns pistões do tamanho dessa sala aqui, subindo e descendo, era computador. Isso, tinha que fazer curso de internet no Cefet para a gente poder mexer no único computador que tinha lá na universidade. Pra você entender, curso de 40 horas para você saber o que era internet. Quando você tinha que digitar, porque era DOS, né? MS-DOS. E daí ficava aquelas letrinhas brancas na tela preta piscando. E não acontecia nada. Isso é internet. Legal. Vai globalizar, só que a discussão já era essa. Se a gente ia perder nossos empregos, se a internet ia substituir, como que ia ser esse tal desse programa que ia desenhar para nós, todo mundo, meu Deus, será que a gente não vai mais desenhar à mão? Socorro, e agora? Ainda daquela época vou perder minha faculdade. Isso, não, vamos mudar para outra, vamos fazer computação, socorro. Então, assim, eu vejo... Só que eu não fui uma pessoa que entrou assim na internet já na arrancada, eu esperei a coisa se estabilizar. Por quê? Porque eu sou de um tempo que eu aprendi a viver sem ela. Entendeu? Se dá algum problema no servidor, lá no escritório, eu sou a única que continuo trabalhando desenhando. Sem ter ataque de ansiedade. Sim. Entendeu? Ninguém mais consegue trabalhar sem Pega internet. uma lapiseira e um papel e desenha. Eu pego uma lapiseira e continuo. Não me afeta em nada. E eu vejo a inteligência artificial da mesma forma como a internet foi para mim naquele momento, hoje eu vejo isso. No início é esse estardalhaço. Daqui uns dias isso vai se adaptar, entrar na nossa rotina e a gente nem vai prestar mais atenção que é a inteligência artificial que está fazendo. Como hoje é a internet, né? Sim. Ela tá presente em tudo. Ajuda, né? Em tudo. Ajuda. Inclusive, ela tá nos escutando, né? Então eu acho que é isso. Esse inicial, assim, é um grande susto, mas a gente vai se adaptando. O ser humano se adapta a tudo. Não tem alguma coisa que surgiu, a gente se adapta. O que incomodava vai ser transformado, né? De alguma forma, ressignificado, de alguma forma. E também desaparece uma profissão, vai surgir 1 milhão de outras. Surgem infinitas outras. Sim. E também o ritmo, né? O Ferreirinha tava agora falando disso, né? De você se adaptar, né? Não importa o que... Daí, isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho. O que eu te sou incomoda? do slow. Vamos então aprofundar. Eu sou do slow. Em todos os sentidos. De entender primeiro. De entender primeiro. De digerir. Nossa, pesquisar. Eu já gosto de provar. Não, mas eu quero provar. Não, eu pesquiso. Eu vi você me mostrando imagens, agora vai falar, já testou já, né? Eu vejo como que funciona, se eu vou conseguir, se eu não vou. Daí eu entro. Tanto é que rede social é uma coisa que eu não movimento muito, porque não. E você espera popularizar, assim, o uso, o consumo, para daí você, então acho que vai isso funcionar. É inevitável. Aí, como, por exemplo, a nova rede social agora. Eu fiz meu usuário, eu não tô usando, mas eu vou esperar ver se vai dar certo. Eu já nem entrei. Né? Que vai que eu tenho que sair. Vou ficar aqui, ó. É aquela de relacionamento? Não, isso é um novo Twitter, né? É nem Twitter. Quero botar ela na parede. Porque daí vai ter que escrever toda hora, daí fica aquela cobrança. Por isso que vocês são mais ansiosos. No Twitter é só leitura, eu só leio. Deixa Querem eles que escrevam para mim. Não, mas aí dá raiva. Dá raiva, porque a gente lê um monte de coisa que a gente não quer ler. E o que você tá lendo de livro? Então, eu tive que ler novamente, eu não sei, acho que pela enésima vez, O Paladar Não Retrocede, que nós fomos na palestra do Carlos Logo Ferreirinha. depois da palestra. Eu tive a palestra dele uma semana antes no Rio de Janeiro, lá pela Bom Tempo. Ele é demais. Então, porque eu já tive o prazer de assistir, acho que umas 2 ou 3 vezes, e dessa vez eu achei a abordagem bem diferente. E você gosta do pensamento dele, mesmo falando agora de ritmo, que não é algo que você tem como base? Eu gosto da linha de raciocínio dele, acho uma linha de raciocínio pertinente, porque a gente não pode negar que o luxo existe, sempre existiu e sempre existirá. Tá? Porque a história da humanidade é contada sempre pela classe mais alta, ou seja, o luxo sempre esteve presente nos livros de história, sem a gente saber. Você, inclusive, foi professora
de História da Arte na Unipar, na FAG? Na FAG, no curso de Arquitetura. É que eu tenho uma pós-graduação em História da Arte, em Estética, em Crítica, então eu trabalho bastante com essa parte de arte em geral, então, continua contando. Isso que eu achei interessante, essa parte de você falar que a história da humanidade sempre é contada... pela classe mais alta. Você nunca lê um livro de história contando como é a vida... como era a vida dos escravos egípcios, por exemplo. A gente tem uma breve noção do que era a vida deles, porque nos contam a história do imperador. Entendeu? E isso sucessivamente, sempre de quem ganha a batalha, nunca de quem perde, né? É verdade. E sempre das monarquias, dos imperadores, dos czares, enfim. Então, a história nunca é contada pela classe. Não é nada pejorativo, tá? Não é uma luta de classes, não é isso. Com certeza não. Isso é só fato. São fatos, e assim, o que isso quer mostrar? Quer mostrar que o luxo sempre esteve presente na humanidade. A gente querendo que ele exista ou não, ele sempre existiu. Você sendo contra ou a favor, isso é um fato, né? E assim, é um olhar. Como ele diz, o mundo não é feito de luxo? Não, é uma inspiração. Não é. Mas é você observando esse comportamento que você consegue definir, você tem uma régua para medir, né? Uma régua de gosto, de trazer para tua escala também, né? Com toda certeza, porque o que é legal no luxo? Como ele fala, a gente tem muito a aprender com isso. Essa coisa do detalhe, cara. O detalhe é uma coisa que me fascina também. A pessoa, assim, que fabrica um produto, independente se ele é premium ou não, essa coisa de você ir buscar o detalhe contar a história daquele produto. Você ter uma ferragem que foi feita num lugar diferenciado, com um produto diferenciado, e quando você coloca essa ferragem no produto, ela é um ponto, assim, que você nem vai enxergar. Mas faz toda a diferença. Faz a diferença. É a assinatura e às vezes daquilo. Deve até dar um sofrimento quando você enxerga todo esse valor nisso e às vezes o cliente não enxerga, né? Não enxerga. Porque isso que é o legal de você saber, dar o valor, mas não necessariamente você precisa participar disso, entendeu? Não é... Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que consumo luxo, mas eu sei o valor que tem. São duas coisas diferentes. Principalmente por você se interessar pelo processo produtivo. Sim. Então, assim, são coisas diferentes. Mas a gente tem que saber que existe. Tem que saber que tem. A gente não pode ignorar, né? O fato de você querer ignorar algo que existe nos torna ignorantes. Então, assim, a gente tem que estar aberto a tudo, né? E daí a gente volta lá no começo, né? Antenada. A gente tem que ter esse olhar aberto, ser essa pessoa do mundo, né? Entender que as coisas existem e elas não acontecem assim do nada, né? Eu me admiro cada vez que eu converso com a Andréia da quantidade, do como você se aprofunda em cada coisa que você faz, assim, no assunto que ela sempre é especialista. Como desdobra, assim, muito. Né? E leva. E que as coisas estão sempre todas muito ligadas. E você falando agora de história da arte, você já foi professora, como que é a tua relação hoje com a arte e como que você trabalha com ela, né? A minha relação com hoje, eu não sou professora, eu estava professora, né? Foi um momento. Hoje eu não dou mais aula e eu trabalho com a arte, tenho uma galeria, né? Tenho uma loja onde eu posso exercitar isso, porque isso é um exercício, né? Em que sentido? Conta pra nós. No sentido de você ter referências, né? Você apreciar a arte é um exercício também, né? E não é porque eu trabalho com arte que eu gosto de todas. E eu também não preciso gostar. Eu só tenho... Mesmo porque, às vezes, quem vai consumir o que você produz nem tem essa noção, né? Exatamente. Então, é uma coisa... É diferente. Grande parte não tem noção. Então, eu vi aqui na feira tem vários estandes vendendo quadros. Eu não vendo quadro, eu vendo arte. Eu mesmo aprendi agora esses dias com a André, indo lá, ela me contando a história de um quadro especial lá. Então, assim, eu entendo, conheço a arte, mas, assim, há tanta profundidade, né? Que eu acho que é isso, né? Que você tá querendo dizer, né? Que é no exercício e daquilo que você, né, você tem ali na galeria, né? Essa história... Conseguir fazer uma curadoria, por exemplo, para uma obra, né? Conseguir, tipo assim, compreender que a história daquelas pessoas pode ser traduzida exatamente em imagens. E sempre quando você vai olhar um quadro,
você não pode só dizer, tô falando de arte, tá? Não tô falando de ilustrações que a gente usa para decorar. Você olha e você não pode dizer se você gosta ou não gosta, é bonito. Você tem que saber quem é o autor, o título do quadro. Por que ele fez aquilo Daí que eu estou vendo. Daí você tem que pesquisar o porquê, quem era essa pessoa, por que ele pintava desse jeito, por que chegou nisso, qual foi o momento em que ele fez isso. Por que ele usa aquelas cores. Por quê? Porque a arte ela só tem valor se ela estiver inserida no contexto em que ela foi produzida. Você tirou do contexto, ela perde o valor. Então tem que ter todo esse repertório para você conseguir entender. É diferente de você querer ilustrar suas paredes. São dois conceitos diferentes, eu sei que eles coexistem, né? Mas a gente tem que ter ali... Mesmo porque a arte, ela não é acessível, né, a todos, né? A arte, eu digo... Sim, sim. Autêntica, eu enfim, entendo, né? Eu entendo isso e porque... Enfim, até por falta também de conhecimento, né? Isso é um processo... Porque você conversa longa. Porque você até vende réplicas, não é? Sim, como que serigrafias. Serigrafias, né? Que são réplicas assinadas pelo próprio autor, né? Numeradas. Isso, mas eu acredito, eu tenho uma visão que muita gente vai discordar, mas... Normal, Andréia. Estamos a 0 dias sem polêmica, né? Então, eu acho que a arte tem que ser acessível. Ponto. Isso que eu ia perguntar, qual que é o teu manifesto? Porque assim, você veio explicando, né, que você tem ali a galeria e tal, mas o que você quer com isso? Né, além das pessoas perceberem e entenderem o que é arte. Nós queremos... Qual que é o teu manifesto? Assim, porque eu sei que isso é muito forte em você. Eu acho que as pessoas têm direito a ter acesso à arte, sim, a peças de excelente qualidade, e que cada um faça a sua arte. Faça a sua arte. Entendeu? Cada um leve para casa e monte do seu jeito. Porque não é... Isso é a minha visão como arquiteta que me trouxe. Não é porque a casa é da pessoa que eu tenho que deixar do meu jeito. A casa é dela, eu tenho que, com a minha experiência, com o meu conhecimento, deixar da melhor maneira possível para que ele habite nela, né? Então... Ou seja, deixar de lado todo o ego. Todo o ego. Que esse é um problema terrível. Isento de gosto, né? Também, né? Todas as profissões que trabalham com criação têm o ego. Todas. Isso não é exclusivo do arquiteto. O arquiteto, o designer, o fotógrafo, o publicitário, enfim, o designer de roupa, o escultor. No geral. Mas trabalhou com arte e com criação, a pessoa acha que é ela que manda. E não é bem assim, né? Sempre tem um usuário por trás, né? Ela pode deixar o seu toque, a sua mensagem. Mas como a pessoa vai se apropriar disso é que faz toda a diferença, né? Que é todo um compromisso, assim, com o modo de viver da pessoa, né? Exatamente. Com como tornar a vida dela melhor. Como tornar a vida dela mais fácil. Então, daí isso a arquitetura encanta a gente, né? Porque a gente tem tantas maneiras de fazer isso, né? E qual é a que você mais Dentro gosta? de um só projeto. A que eu mais gosto é essa, deixar o mais perene possível. A pessoa tem que entrar na casa e se sentir bem, a cara dela, ao longo dos anos. E mais atemporal. Tem obra que eu entro agora, que eu fiz há mais de 20 anos, eu falo, nossa, como é que ainda tá tão super atual. Uhum. Que linda, né? Tá bem bacana ainda, não precisa nem mexer. Só dar uma pintadinha. Uma pintadinha aqui já dá uma melhorada e pronto. E você acha que as pessoas se sentem... Ontem a gente estava falando sobre isso, né, Débora? As pessoas têm se sentido confortáveis com esse termo, a temporalidade? Tem gerado angústias ou você acha que isso... Eu acho que o Maicon tá falando isso porque eu até citei um treinamento, né, que eu fiz, em que... Mas acho que são coisas diferentes, né? Um treinamento que eu fiz que falaram que argumento de venda, quando você usar para algumas pessoas, esse material é um dos argumentos de venda, falar que ele dura a vida inteira, isso pode causar uma angústia para algumas pessoas. Isso acontece. Deixa eu contar uma lição que eu aprendi isso de uma cliente do interior, tá? Do fim do mundo. Eu tava do interior. Do fim. Eu tava com ela numa loja de planejados e era uma cidade muito pequena. Uma cidade muito pequena. E ela invocou de querer uma cozinha preta.
E naquele momento, isso há 20 anos atrás, a cozinha preta era... Porque o preto é uma palavra, assim, é uma cor que gera preconceito, né? Todo mundo fala preto, nossa, vai ficar escuro, meu Deus, socorro. Ai, que triste, dá Triste, depressão. fechado. E eu tenho uma loja pintada de preto e ninguém nem percebe. Então, tudo é uma questão de como você coloca a cor. Aí eu falei, nossa... Mas assim, essa cozinha é uma cozinha preta. Essa cozinha vai durar mais de 20 anos. A reflexão que eu queria que ela fizesse era: você vai aguentar uma cozinha toda preta por 20 anos? Ela olhou pra mim e falou: quem disse que eu vou ficar com ela 20 anos? Então. Eu não sei nem se eu vou ficar com meu marido 20 anos. Quem dirá a cozinha? Então, essa reflexão não é nossa. É do cliente. É do cliente. Do cliente. É, então. Cada um vê de uma maneira. A mulher era muito mais moderna que eu. Eu tive e eu achando que era A moderna. lição, né? Ela te contratou e você aprendeu com ela, né? Então, essa assim, troca. São coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? E pra que se angustiar, né? Pra que se angustiar? Se ela falou... Vamos experimentar, né? Eu voltei desse treinamento e falei, gente, tomem cuidado com o argumento da vida inteira, né? Porque ele pode causar angústia. Então, se ela não souber interpretar isso, que a pessoa, né? que reação ela teve quando você falou que vai durar a vida inteira, né? Então, a tua cliente ainda contou, né? Mas nas lojas, às vezes, eles não contam. Não contam, só vão embora. Só vão embora e não voltam, Quem né? disse que eu quero ficar a vida inteira com isso? Então, isso é um conceito... Você entendeu o porquê do não conceituar E essa nova as geração, coisas? Principalmente, né? Essa nova geração aí tem... Né? Pra ele, amanhã já é uma eternidade, né? Exato. Tá complicado. Vivemos um momento turbulento. E vão trocar. Eu adoro esse raciocínio super rápido da Andréia. Quando você fala uma coisa, ela já tem a piada pronta já. Ai. Já foram muitas risadas, né, Andréia? Já, graças a Deus, né? Alguns choros. Também. Mas faz parte da vida, né? A gente não pode só rir o tempo inteiro também, né? Não dá. E esse momento, Andréia, como que você tá vendo? A gente passou pandemia, você é da opinião que saímos melhores, como saímos dessa fase? Que todo mundo ficou introspectivo, todo mundo incubação, se recolheu, né? Assim. E aí, como tá o pós? Bem pior do que tava, né? Falei que ela é errada. Falei que ela ia mandar. Bem pior. O que você achou que piorou? Eu acho que psicologicamente, não sei se esse é o termo, porque não é a minha área, né? Daí, assim, eu peço ajuda. A tua é da psiquiatria. Psiquiatria, né? é uma coisa mais forte. Não. Eu acho que os entendedores aí da Humanas podem ter um nome melhor, não sei se é isso, mas eu acho que as pessoas estão um pouco perturbadas. A gente se perdeu aí. Nesse momento que era de introspecção e que era pra gente ressurgir igual uma fênix, aí o tiro saiu pela culatra e a gente tá perdido. Estamos dando volta em torno da gente mesmo, né? Quais exemplos você consegue? A ansiedade, essa falta, é muita reflexão e pouca ação. Eu sou uma pessoa da ação, cara. Sou de outro tempo. Agora as pessoas querem só pensar, filosofar, mas fazer que é bom, ninguém faz nada. Tá todo mundo ali. Olha que eu vou, mas vai! Elevador quebrou, escada de jeito nenhum. Esquece a escada, vamos esperar consertar. Então, assim, isso me gera uma certa angústia. Eu vejo que as coisas estão meio um pouco estagnadas. E eu vejo isso em tudo. Né? Parece que a gente parou. E você acha, assim, que a arquitetura consegue ajudar as pessoas em algum sentido, assim? Porque eu sempre tenho a impressão que quem está construindo, quem está reformando, está passando por um momento de transição. Você acha que a arquitetura pode contribuir com isso? Claro que pode, né? Porque a arquitetura, ela te traz ali a tua casa, que é o teu aconchego, aquele teu momento chão, né? que é teu, né? O teu mundo, né? Teu mundo. Então, se antes da pandemia a gente tinha casas que estavam encolhendo e cada vez menores, né? Agora a gente voltou a expandir os espaços, como eles eram na década de 90,
espaços maiores. Não adianta só ter uma sala na casa, tem que ter várias salas. A cozinha, não adianta só ter aquela bancadinha, tem que ter uma cozinha para cozinhar comida de verdade. E como a tendência também é cíclico, né? Uhum. Isso é muito cíclico. Só que daí também a gente depende um pouco mais de recurso, né? No recurso não só financeiro da obra em si, como também de espaço. Uhum. Então, são muitas condicionantes ali que determinam um produto final. Mas pode ajudar sim, e ajuda de uma maneira ímpar, né? Porque o teu convívio, tudo que a gente pensa ali em termos de temperatura, de cor, das luminárias, de cores, de bem-estar, de materiais, de acústica, tudo isso tem a ver com o quão bem você vai se sentir lá dentro. Que legal. Não cansa, né? De escutar a Andréia. Uma aula, né? E a outra coisa que eu adoro conversar com você é sobre espiritualidade. Não que a gente se adentre nisso, mas a Andréia é uma curiosa. Até isso ela viaja em muitas linhas, né? Em muitas linhas. Porque para a gente ter uma opinião sobre um determinado assunto, você tem que conhecer o outro lado do assunto, né? Então, a gente não pode ter uma visão muito pragmática os extremos são sempre complicados, em tudo na vida. Em tudo, né? Tudo. Os extremos são complicados porque eles te impedem de você observar o que está no meio, né? Que é o que faz a fatia maior. Então, assim, a gente tem que, para ter uma opinião sobre um assunto X, você tem que conhecer o Y ou Z, né? E ainda dar uns palpites no que está em volta. E assim, eu sou uma pessoa que lê bastante, eu estudo bastante, gosto de ter uma visão ampla, sem preconceito. Então, eu leio sobre tudo. E daí você vai comentar um assunto, ela explica o porquê, o da onde, o que o outro E não é pensa. sobre religião, né? É sobre espiritualidade, né? Exatamente. Que daí você consegue também ter essa amplitude, né? Que daí você abre um pouco a cabeça, né? Aquele negócio de ficar dando nome para as coisas, né? Quando você fica preso nos nomes, você perde tempo discutindo coisas que você nem precisaria, né? Então, vamos abrir a cabeça e vamos ler sobre o maior, sobre o todo. Você entende de onde vem a questão da intuição? Ela se espiritualiza e a senso-percepção aflora, né, Andréia? Ah, sim, você tem que... E recebe. Cara, tudo é energia, nós somos energia, né? Então, a gente é energia o tempo todo, tudo que tá aqui é energia. É atraído por nós mesmos. A gente cria a realidade da gente, né? Então, não tem como desconectar as coisas, né? Então, a gente tem que enxergar tudo isso que a gente estuda na teoria na prática. Eu acho que é mais por aí. Que lindo. Parabéns. Obrigada. É sempre uma delícia falar com você. Você sabe que eu tenho você no meu coração. Ai, que bom, é recíproco. A gente sente saudade, né? Uma da outra. Quando vai ficando muito tempo sem se falar ali, André, vamos almoçar, né? Sim, então, tem que trocar. Foi muito gostosa a conversa. A gente tem que fazer mais vezes. Eu fiquei super afim de fazer toda semana com você. Vários assuntos que a gente pode uma vez por mês, tá? Vai. Não vai dar tempo, né? Uma vez por semana, né? Mas temos que fazer. Mas a gente não precisa fazer podcast. A gente pode sentar e bater esse papo conversar, gostoso, é verdade. Né? Vamos fazer. Dá a nota que a gente canta a música. A gente come rápido, né, André? Pra gastar o resto do tempo conversando. Pois é, menina. Né? A gente se combina de ir para conversar X assuntos. A gente chega lá, conversa 85 assuntos, vai embora sem conversar o tema da reunião. Depois liga, viu? Esqueci de falar o que eu ia falar. Era sobre tal coisa, né? Que coisa boa. Isso. Muito, muito obrigada por Obrigada você ter aceitado o convite. E aqui está um mimo da Porto Belo, nós comemorando 25 anos de franquia. A Porto Belo, Não a loja. Não. A loja em Cascavel, com os antigos franqueados, tem mais de tem uns 23 anos. Eu lembro quando ela abriu. Nós você estamos... Lembra? Olha só, você lembra? Você já estava aqui, já? Já, né? Porque ela é muito antenada. E essa caneca exclusiva é sua também, tá, André? Opa! A minha parte da fala é essa. A gente vem e fala, ainda ganha presentinho. Eu não trouxe nada. Vai ter que voltar. Vamos ter que fazer como regra, né? Acho que quem vem traz. A gente faz uma estante atrás, assim, vai colocando os presentes. Não, muito obrigada. Para mim é sempre um prazer falar. Eu tenho que cuidar para não ficar só eu falando também. Mas a intenção era essa. Não, o negócio é a gente ficar trocando figurinha, né? Sempre uma cabeça pensa melhor que
Aliás, 2 pensam melhor que uma, né? Não uma só. A minha cabeça pensa melhor que tudo. E é isso. Seguimos, né? Vamos continuar observando, vamos continuar a estar atentos, olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Sempre abertos ao que o universo ele nos propõe. E seguimos aí na nossa meta, né? Que nós evolução. Não sabemos qual é sempre. Evolução. Hoje melhor que ontem, Tanto né? física quanto espiritual, né? Sempre. Tentar fazer hoje melhor que ontem já está excelente. Parabéns. Que ótimo. Obrigada.